Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna, que acontece semanalmente às quintas-feiras, e é com muita alegria que nós nos encontramos aqui para conversarmos um pouco sobre a vida, sobre o amor, sobre as dificuldades, sobre como vivermos melhor, como sermos mais felizes, e isso tudo é muito maravilhoso, e sempre com alegria, com entusiasmo. Como nós fazemos, iniciamos com uma leitura retirada do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de autoria de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Nós escolhemos aqui nos padrões de Jesus, é a mensagem 161. Ela é um comentário da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. E renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. E o Emmanuel comenta: transformações ocorrem muitas. Temos aquelas devidas às usanças do tempo, em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Entramos habitualmente em algumas capazes de aprisionar-nos com faculdades de ordem humana, através de corporações que nos valorizem os interesses. Conhecemos outras que nos atingem os costumes por imposição da família terrestre, para que se não percam determinadas conveniências. Experimentamos várias outras ainda, em que o recurso a certas legendas exteriores nos faculta o apoio de autoridades transitórias do mundo. Todas essas mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vista ao cultivo do bem e à vitória do bem. Metamorfose essencial, entretanto, para nós, será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto as realizações da tarefa que o Cristo nos reservou. É interessante a reflexão que o Emmanuel nos traz sobre as mudanças, as transformações, pelas quais nós estamos sempre passando, tanto nós, do ponto de vista pessoal, individual, quanto da coletividade. E ele nos recomenda a observância, o zelo, o cuidado com essas transformações, para que a gente não se enverede pelo caminho da superficialidade, que busquemos as transformações que efetivamente nós
necessitamos, que são as transformações íntimas que nos conduzem à felicidade, né, ao caminho que nos conduz ao destino maior que está traçado para todos nós, que é a evolução, a transformação, o amor. Então, o Emmanuel, como sempre, muito incisivo, muito sábio nas suas colocações. Nós estamos numa fase agora em que as mudanças estão ocorrendo com uma velocidade muito maior, não é? O que antes levava um século, hoje acontece em poucos anos, 1 ano, 5 anos, 6 anos, tal a velocidade. E se nós não tivermos atentos a esse aspecto, das duas uma, ou a gente não acompanha a evolução e tirando dessa evolução o que é de proveitoso e de essencial para nós, né? Para abrir as nossas mentes e compreender as coisas novas que estão chegando sem atirarmos pedras, sem julgamentos, né? Ou a gente entra num processo digamos assim, de recriminação e sempre ficar naquela, principalmente aqueles que têm mais idade. Porque na minha época não era assim, não é tão comum isso, né, a gente ouvir. Mas na minha época era outra época, agora, né, estamos em outra época. Então a gente tem que estar de mente e coração abertos, né, e tirando o que há de positivo nessas transformações, porque essas transformações não acontecem à revelia das leis divinas, não é? Tudo isso está sendo observado, sendo registrado, não é? E em consonância com a vontade de Deus, né? Embora a gente não compreenda, a gente fica meio abismado com tanta coisa às vezes, né? Mas tudo isso tem talvez seja uma forma da gente tirar o que a gente jogou para baixo do tapete durante tanto tempo, não é? Então estamos fazendo essa limpeza e isso é muito importante. Nossos queridos companheiros e ouvintes, estamos iniciando então o nosso programa de hoje, cumprimentando ao Márcio Eduardo, e nós temos hoje aqui a nossa querida amiga Mag Leite, né? Mag Leite, a nossa querida amiga que é professora, não é? E ela é trabalhadora do Centro Espírita José Eusébio, já há algum tempo. E nós gostaríamos que ela viesse aqui com mais frequência, mas ela não pode, porque às quintas-feiras ela tem um compromisso à noite, não pode assim se ausentar. Mas ela abre uma exceção e a cada 3, 4 meses ela vem aqui. Vamos ver mais vamos vezes, estreitar mais, né? Prometo. Obrigada, Leones, mais uma vez pelo convite. É uma satisfação. Márcio, muito obrigada por poder estar aqui novamente nesse programa tão especial que é o Conversa Fraterna. Muito obrigado, Mag. Contribuir bastante muito hoje obrigado com os nossos ouvintes. Claro, boa noite a todos que estão nos ouvindo também. Você contribui. Momento. Da outra vez que você esteve aqui conosco, o programa foi muito feliz, muito alegre, muito rico de experiências, né, de aprendizado para todos nós. Espero repetir a dose. Vamos lá. Vamos. Com esse tema tão importante. E nós vamos conversar hoje sobre amai os vossos inimigos. Nós estávamos conversando aqui que o tema não é difícil, mas a vivência, o executar o tema que é ela, né? Exato. É um desafio
É o muito grande desafio de todos aqui encarnados nesse planeta, de porque, provas e expiações, passando pela regeneração, já que você disse que tudo está correndo muito e é exatamente por isso. E a mensagem muito pertinente inicial que você leu fala dos padrões do Cristo, porque amar os inimigos é um padrão vibratório do Cristo. A gente precisa chegar nesse padrão vibratório, né? De vivenciar. Porque isso é difícil amar o próximo. Imagine amar aos amigos. Aos amigos já é difícil. Imagina amar os inimigos. Não porque a maioria das relações são meio superficiais, né? Efetivamente, a gente ainda não aprendeu a amar. Aquele amor incondicional, né? A gente sempre impõe condições, né? E sempre buscando também ganhar alguma coisa na relação. Sempre uma troca, né? Sempre uma troca. Não uma doação. Isso então é verdade. não estamos no padrão ainda do Cristo. Precisamos chegar lá. Você inicialmente colocou bem. E essa mudança, essa transformação tem que vir do nosso, no imo da nossa alma, no íntimo, no nosso espírito mesmo, essa transformação. E graças a Deus que a gente tem a doutrina espírita que nos clareia tanto, não é? Que traduz para a gente os ensinamentos de Jesus, né? Que coloca com tanta clareza, com tanta lucidez, né? Tanta transparência, e que sem os princípios básicos da doutrina seria difícil. Né? Essa compreensão. Não vou lhe ser hipócrita aqui e mentir e dizer que eu sempre pensei dessa maneira. Que amar os inimigos é, vamos dizer assim, um dever de todo espírita. Porque, na verdade, muitas vezes eu me peguei com maus pensamentos, né? Mas hoje, né, diante da doutrina, dos ensinamentos do Cristo, a gente consegue enxergar de uma outra maneira. Que aquele desafeto, ele é, muitas vezes, um irmão que nós também o atingimos, também o ferimos e o ofendemos, e hoje, infelizmente, por falta, né, muitas vezes, dos ensinamentos do Cristo, ele revida. E revida o mal com o mal. E na doutrina a gente aprende que nós devemos evitar o mal com o bem. Que amar os inimigos, no sentido que Jesus veio nos ensinar, é justamente não revidar o mal com o mal. Não é andar de mãos dadas e confiar naquele que nos ofendeu, nos traiu, foi desleal. Não é de uma hora para outra que a gente vai confiar naquele irmão. Seria até uma falsidade da nossa parte, essa convivência fraterna. Mas Jesus veio nos ensinar de que maneira a gente pode amar os nossos inimigos, não revidando o mal com o mal. E de que maneira a gente pode fazer isso? Não desejando o mal àquele irmão que nos ofendeu, compreendendo que aquele momento de ofensa, de equívoco dele vai passar, é transitório, porque todos nós erramos, somos imperfeitos, e quando a gente entra na doutrina, a gente tem essa compreensão, não é, Leônidas? Que nós podemos, podemos nos equivocar ainda, porque somos imperfeitos, mas nós devemos ter uma nova chance. Uma nova chance, sempre uma nova chance, porque o mal é transitório, não é perene. Todos nós espíritas sabemos da vida futura, que nós teremos várias existências e merecemos uma chance. E é isso que o nosso Pai Celestial nos faz, nos dá sempre uma nova chance. Nós não queremos essa chance? E por que não podemos dar àquele irmão que ainda está na retaguarda, que ainda erra, que se equivoca?
Aliás, é uma condição sine qua non, não é? A gente perdoar. Perdoar. Não é? Para que nós sejamos também perdoados, não é? Para que nos sejam oferecidas novas oportunidades. Sem dúvida. Além do esclarecimento que a doutrina nos traz, não é? Expõe tudo isso que você está falando assim com muita propriedade e aborda várias questões pertinentes a essas relações nossas, né? Tem mais um aspecto, a gente que vive mais próximo, que vivencia isso, que procura vivenciar a doutrina, está sempre lendo, estudando nas tarefas das instituições, etc. Isso nos possibilita uma vigilância maior. Sim. Porque a gente saber é uma coisa, e você estar vigilante, atento, e né? Vivenciando. Aí isso é e vivenciando, né? Isso é um diferencial, é uma conquista, não é, Leônidas? Que não é de uma hora para outra. De forma alguma. Mas como eu estava ali colocando, que eu não fechei o meu raciocínio, de que maneira a gente pode fazer o bem, retribuir com o bem? Orando. Preces por aqueles irmãos ainda equivocados, que nos ofenderam. Prece para diluir o ressentimento que ainda, porventura, possa existir em nossos corações. Prece por nós e por eles. É caridade. O que Jesus nos pede o tempo inteiro é sermos caridosos. Os bons sentimentos, não é? Os bons sentimentos. Direcionar sempre para essas pessoas sentimentos de paz, de compreensão, sem dúvida. Desejar o bem para ele, não é? Porque isso... O que a gente infelizmente vê é o inverso. Por exemplo, a gente vê algum irmão equivocado que comete um crime, digamos, um exemplo na mídia. Ao invés de a gente ver, né, que as pessoas tenham misericórdia, que entendam o equívoco ainda daquele irmão, não. Todo, né, mundo sente muita revolta e quer fazer a justiça com as próprias mãos, amarram o indivíduo e começa a utilizar costumes bárbaros, porque sem dúvida é retornar à barbárie. Entende? Então, o que a gente precisa é ter mais misericórdia, mais amor nos nossos corações. É difícil a gente imaginar que um irmão que toca fogo num orfanato, que nem aqueles, né, irmão, eu acho que foi em Minas Gerais, né, que teve esse evento. É difícil a gente imaginar como aquelas mães ficaram, né? A dor no coração delas. É difícil a gente pensar como que elas vão amar este irmão. Como que nós, né? Vamos colocar para nós. É difícil, mas pelo menos orar por ele, por aquele, né, ato impensado, equivocado que ele cometeu, que Deus tenha misericórdia dele. Porque se nós ficarmos, né, só nas vibrações e pensamentos negativos, vai ser ainda muito pior, né, o que ele vai sofrer, né, do plano espiritual. E tão grave quanto isso é que isso retorna para nós também, né? Dessas vibrações negativas, essas energias negativas. Voltam. Sem dúvida. Aí e às vezes até numa maior intensidade. Exato, né? Aí vem as doenças orgânicas, primeiramente, né, espirituais, e que não nos damos conta e que acaba se desenvolvendo e vindo a se exteriorizar numa doença no corpo físico. Aí só assim a gente acorda, porque havia, né, um acúmulo de fluidos deletérios, de maus pensamentos, de ressentimento, de ódio, de ressentimento de vingança. A nós mesmos nós estamos, né, cometendo graves erros conosco, né? Se a gente não modificar essa vibração, esses pensamentos,
a nós é que nós estamos, nós mesmos, sendo prejudicados. Não apenas o irmão que nós emitimos, né? Maus pensamentos, como nós mesmos. Somos e até do ponto de vista mesmo de saúde física, não é? Quando a gente guarda mágoas, ressentimentos, rancor, a gente adoece, sem né? dúvida, adoece. A gente passa a viver infeliz, ficamos escravos desses sentimentos deletérios. Aí termina o quê? A gente adoecendo, sem dúvida. passa E a viver atraindo de uma forma tristonha. Exato. E atraindo as energias, as companhias indesejáveis, né? As companhias Você espirituais. Num ponto que eu estava me imaginando, bem assim, ia iniciar a fala, lhe interrompi sem querer. A gente realmente começa a atrair esses inimigos também no plano espiritual, os inimigos desencarnados, que é também o tema, né, da noite de hoje, da nossa reflexão, e que às vezes são piores do que os que se encontram aqui na matéria. Não é isso, Magda? Sem dúvida, porque a gente não consegue vê-los, mas eles nos conseguem, eles nos todo o nosso, localizam, né? em toda parte, a qualquer hora. A qualquer hora. E às vezes até trazendo com eles outras companhias, né? É muito sério, gerando o que a gente chama de obsessão. Obsessões, sem né? dúvida, sem dúvida. As obsessões. Que é também uma doença, já considerada como doença, né? Até no Código de Identificação de Doença já existe, né? Também, por conta, né, da grande necessidade que tem se visto, né, os psiquiatras em, né, ajudar as pessoas que passam, né, por esses por essas obsessões, essas circunstâncias, né? Os inimigos, como Kardec perguntou, né, na pergunta 459, né, se os espíritos nos influenciam, né, os nossos pensamentos. E a espiritualidade, né, superior, a equipe responde que sim, e muito mais do que imaginamos. Até muitas vezes são eles que nos dirigem, nos coordenam totalmente, que é nos casos de subjugação. Né? É que a gente vive, na realidade, mergulhado nesse mundo de energia. A gente equivocadamente separa o mundo espiritual do mundo físico e tal, mas na verdade é um mundo só, não é? São duas faces de uma mesma moeda, né? E nós estamos mergulhados nesse oceano de energias, né? E de acordo com a nossa sintonia, a gente procura faixas vibratórias, se localiza, se situa em fases, em faixas vibratórias diferentes, atraindo para nós as energias equivalentes, não é? Que podem ser deletérias, ruins, se é essa a nossa sintonia, ou as energias boas, salutares, né, que nos elevam, que nos engrandecem, se são esses os nossos propósitos. Não é isso mesmo? Sem dúvida. É por isso que no início da sua fala você colocou bem o orai e vigiai. Orar, que foi também uma das, né, solicitações do mestre, que nós estejamos sempre em prece por esses irmãos, e vigiar os nossos pensamentos, para que a gente não emita fluidos deletérios, vibrações deletérias, porque tudo isso volta e nos atinge da mesma maneira. Em outras palavras, a gente pode dizer assim que não há um obsessor, não é? Há um professor. Um professor. Eu costumo dizer que é professor. E além disso, eu sou professora também, né? Mas aí eu puxo a sardinha para o meu lado. Sim. O professor, sem dúvida, porque ele nos ensina muito.
Quando a gente se dispõe a aprender, Exato, né? exato. Quando se dispõe, mas principalmente o autodescobrimento, né? Quando a gente adentra na casa espírita, se realmente estamos dispostos a nos transformar, a fazer a reforma moral, íntima, a gente começa a se ver, a se enxergar. E aí vem aquilo, cai a ficha, né, que a gente diz. Eu não sou esse santo, essa pessoa maravilhosa. Eu tenho defeitos, eu sou imperfeita. E a gente começa a se descobrir. Aquele irmão que está andando ao meu lado, ele é do mesmo jeito que eu. Então, nós passamos a ser mais tolerantes, a perdoar, a praticar a caridade, como entender a Jesus. E com isso a gente vai ficando mais leve, não é? Vai ficando mais zen, vamos dizer assim. Quem carrega raiva, ressentimento, não pode ser uma pessoa de bem leve, com a vida, de feliz, boa. Não pode, não consegue ser. O peso é muito grande. E o perdão, a gente diz, né? O perdão liberta. Mas o que eu ia dizendo era o seguinte, que nesse contexto, nessa realidade, a gente pode até dizer que não existe um obsessor como sendo algo unilateral, não é? Mas há uma reciprocidade, há uma conjugação de sentimentos, de energia, né? E quem, na verdade, há, podemos dizer assim, uma obsessão mútua, né? Porque o obsessor, esse que a gente chama de desobsessor, que está normalmente desencarnado, também está pode sendo até estar encarnado. Pode estar sendo influenciado por nós negativamente, né? Com más atitudes, maus pensamentos, né? Quando nós ingerimos muita bebida alcoólica, aproximamos os irmãos que estão em consonância, né? Quando a gente fala muito, calunia e fala mal dos outros, julga muito, aproxima os irmãos que têm a mesma sintonia, a mesma vibração. Tudo é muito perfeito. Está muito interligado. Então, eu acho que não é certo a gente se colocar na posição de vítima nessas situações, não é? Mas a gente estudar o problema, conhecer, entender esses mecanismos de influência mútua e tal, para a gente ter uma conduta que possa nos libertar dessa situação e libertar o outro também, porque quando a gente se liberta disso, a gente também está libertando o outro, já que a ação ela é conjugada, né? Ela é recíproca, né? De alguma forma. Eu só com essa fala aqui, eu lembrei da fala aqui do Kardec, nesse capítulo, que ele diz assim: não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá pelo menos nenhum pretexto a represálias. E com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Com um mau procedimento, ele se irrita, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Eu justamente nessa sua fala eu pensei, né? Quando nós atraímos esses irmãos, é porque estamos, né, nós estávamos falando, em consonância com o mal. Praticando ainda, né, equivocados. Quando a gente muda as boas ações, faz com que ele, mesmo a contragosto, ele também mude. Ele mude e ele se afasta. Ou ele, muitas vezes, até se afasta porque ele encontrou a luz, a assistência, o esclarecimento, o libertou, e a gente ainda fica. Ainda ficamos ainda atrelados ao mal, e ele se liberta, né? Muitas vezes pode até acontecer isso. Então são tantas histórias bonitas que a gente tem, né, dos nossos irmãos venerandos Chico e Divaldo, com relação, porque até as pessoas virtuosas também sofrem obsessões, né? Também não são só nós os imperfeitos, né? Até os virtuosos, né?
Porque talvez Divaldo esse conta aquela seja história, né, que ele foi obsediado por muitos anos, e aquele irmão que o acompanhava, assim que ele acolheu a menininha jogada na lata do lixo, na frente da mansão, esse irmão disse ao Divaldo que a partir dali ele o deixaria, porque ele estava acolhendo a mãe dele, o espírito da mãe dele, naquela menininha Aquela toda criancinha. cheia de defeitos físicos, e que ele, Divaldo, disse que iria amá-la e cuidar muito bem dela. Então, o que as boas ações podem modificar e transformar essas, né, desavenças, essas irritações, esse ódio, esse sentimento de vingança que perpassa a vida física e torna a acontecer no plano espiritual. E nas além reencarnações subsequentes, né? Porque às vezes são séculos, dura né? muito né? tempo, sem dúvida, você então lembrou bem. Esse esclarecimento que a doutrina traz para nós, de continuidade, de evolução, de caminhada rumo à felicidade, isso é tão bom, porque amplia tanto os nossos horizontes Sem e dúvida. a compreensão da vida, né? Essas circunstâncias nossas aqui do cotidiano, elas passam a ter um outro significado, não é? De coisas mais que são importantes, mas são apenas caminhos, são meios para a gente conseguir atingir outras realidades. Você falando dessa situação que às vezes esses amigos nossos, não é, que vêm aqui como missionários para nos estimular nesse caminho do bem, os espíritos dizem o seguinte, que em muitas ocasiões todos nós estamos vindo de um passado assim meio delitoso, né? Onde contrariamos interesses, fizemos mal e tal. E às vezes a espiritualidade, a bondade de Deus permite que esses encontros nossos com esses desafetos aconteçam quando a gente está mais preparado para passar por eles, né? Para vivenciar isso de uma forma mais amorosa, mais branda, e mais efetiva, não é, que se realize. Compreensiva. É por isso que a gente, essas referências nossas, esses missionários também não estão isentos. E tem os inimigos do espiritismo, né, Leônidas? Que também eles são alvo, né? Os inimigos do espiritismo, do plano, né? inferior, também se reúnem em falanges para poder combatê-los, né? Sem dúvida eles devem bem, passar, né? por a gente vê muitas atribulações. A gente vê tantos no mundo todo, mas nos referindo aqui à nossa realidade do nosso país, tantos irmãos nossos numa luta renhida com o propósito de instalação de valores tão deletérios, né, de mudar as leis, de promover o aborto, tanta coisa ruim, não é? Como é que a gente fica pensando? E como normalmente essas pessoas são tão obstinadas naquilo, não é? Não tem uma vontade assim ferrenha que se a gente tivesse essa mesma vontade direcionada para o bem, seria maravilhoso, não é? Sem dúvida alguma. Eu estava aqui pensando, você falando também dessa questão dos inimigos, né? Que a gente pode fazer amigos. Sim. E também podemos irritá-los também com os nossos maus procedimentos. E eu, em ocasião, né, que eu estava fazendo uma leitura sobre a obsessão no Livro dos Médiuns, tem lá uma história que conta de duas irmãs que estavam passando por situações constrangedoras, com as roupas íntimas sendo
colocadas no telhado, sumindo, sendo espalhadas pela rua, com furos, buracos, e elas não entendiam aquilo, achavam que eram a vizinhança fazendo, né, algum tipo de brincadeira. Até que descobriram de fato que não havia ninguém, né, fazendo qualquer tipo de brincadeira ou desordem, não, e acharam, né, que tinham que procurar no final, uma casa espírita. Sim. Para que pudesse resolver. Aí foram até... Isso era o interior da França, né? Sim. E aí foi que, na ocasião, procuraram a Sociedade Parisiense. Sim. Espírita, e a pessoa, né, de Allan Kardec, na ocasião, pôde, né, tomar... ficou a par dessa situação, e numa reunião mediúnica, a médium... finalmente descobriu que esses irmãos, na verdade, o irmão que estava, né, obsediando ela, tinha sido vítima delas duas. E elas continuavam a fazer calúnias, a fazer o que fizeram com ele, destruindo a vida das pessoas por falar mal, por caluniar. E com esse tipo de procedimento também, né, causou muitos constrangimentos a esse irmão que agora estava desencarnado e que tinha começado também, por vibração, a fazer também, né, era um espírito também de escala inferior, né, mas aí começou também a obsediá-las, e foi aí que, né, procuraram, né, elas, quando procuraram, Kardec recebeu a comunicação da médium que era por esse motivo. E que era para dizer isso exatamente assim, não era nem para mudar as palavras, porque elas estavam acostumadas a ferir com as palavras, a língua, né, venenosa delas. Então, uma história muito interessante que serve também para, né, como exemplo para nós, que a nossa mudança, a nossa transformação dos pensamentos, dos atos e ações também podem fazer desses inimigos, esses desafetos, amigos. Né, no além-túmulo, né? O amor é a chave de tudo. A chave de todo tudo. Bem, a chave de tudo. Aliás, tudo está aqui dentro do Evangelho. Jesus nos deu todas as dicas, vamos dizer assim, para viver bem, para ter paz, para ser feliz. É porque nós não seguimos. Porque quando ele diz reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho, o que é que a gente faz? Né, ressente, não perdoa, cultiva aquele ódio, sentimento de vingança. O orgulho infelizmente, é tudo. A gente realmente não consegue amar os nossos inimigos porque, primeira coisa, orgulho e egoísmo, né, as duas chagas da humanidade. As piores, que a gente tem mais dificuldade mesmo de extirpar, né, do nosso coração. Daí advém, né, toda essa... guardar mágoa e revidar o mal com o mal, daí vem né, uma série de coisas. É que às vezes isso está tão entranhado na pessoa que não é um simples exercício intelectual essa atitude, né? Isso é algo muito mais profundo, que exige muito mais luta íntima, mais Sem transformação, dúvida. Porque isso está registrado no indivíduo em forma de energias, de energia muito forte, né? Não é só saber é o começo. É o começo. Conhecer, não é? Conhecer. E trabalhar esses sentimentos, essas energias, que é o grande entrave nosso, né? Mas é um aprendizado. Quando nós estamos em contato com o Evangelho do Cristo, com os seus ensinamentos, vamos dizer, uma consequência. Quando você vai iniciando, né, com os esclarecimentos, vai interiorizando, conhecendo a verdade, porque, né, conhecendo a verdade nós vamos nos libertar, sem dúvida. Né? E o Consolador prometido, ele veio para realmente nos abrir os olhos, despertar a nossa consciência. Porque o que adianta se vingar,
revidar se a vida futura vem aí. E nós vamos resgatar todo o mal que fizermos. E se plantarmos bons frutos, vamos colher bons frutos. Se esquecermos o orgulho ferido, porque aqui tem, né, no próprio capítulo, se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Não é ao pé da letra, né? Jesus realmente falava por parábolas, né? Usou essa alegoria, não é para a gente dar a face. O que ele nos quer dizer é que ele não proíbe de nos defendermos, mas ele condena a vingança. E essa frase aqui, né, belíssima de Kardec, eu vou até tomar mais uma vez a liberdade aqui, 1 minuto para falar, porque eu acho incrível essa fala aqui. Ele diz assim: ao dizer para oferecer a face quando a outra foi batida, ele quis dizer de uma outra forma, que não é preciso pagar o mal com o mal, que o homem ele deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso, olha só, Leones, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganar, de ser arruinado do que arruinar os outros. Olha, é simplesmente o amor verdadeiro, a expressão máxima da caridade. É realmente pegar o orgulho e o egoísmo e colocar numa lata de lixo, esquecer realmente, né? Em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, que dar a outra face significa a gente mostrar exatamente essa compreensão, essa bondade, né? Não é dar permitir própria que o outro nos agrida, né? Mas a gente mostrar esse equilíbrio, essa ponderação, essa serenidade, não é? Eu acho que é superioridade moral, na verdade. É ter realmente uma superioridade moral. Você entender, né, que o que era o que Jesus fazia. Né? Em nenhum momento a gente viu ele se queixar, reclamar. Em nenhum momento, em todo o Calvário, né? E todo momento nos ensinando algo, sempre ensinando a ser humilde, amando, ensinando, né, a não ter o orgulho. O tempo inteiro ele sempre nos mostrou isso. Mas realmente ficou nebuloso. Tendo paciência com a gente, aguardando. Exato. Não é? Eu estava vendo uma frase que eu compartilhei com você. Eu não sei se ainda tenho aqui, mas que uma frase do Herculano Pires, uma reflexão do Herculano Pires, ainda tenho eu aqui. Lembro. Ele diz assim, olha, coisa linda, Jesus não impediu que Judas o traísse e que Pedro o negasse. Nem que Tomé duvidasse da sua ressurreição. Os processos espirituais de educação se fundem no exercício da liberdade de cada um, porque somente através de um sistema de livre escolha entre experiências negativas e positivas podemos aprender a seguir voluntariamente os rumos certos da nossa destinação. Belíssimo, não é? Belíssimo. Enfatizando a importância do livre-arbítrio que todos nós temos, mas que nós, né, responderemos, resgataremos tudo, né, o qual fizermos. Outra coisa, a paciência divina conosco. Né, aguardando que a gente reconsidere, se descubra, desperte, acorde para essa realidade. E a gente é muito ajudado quando a gente faz um esforço nesse sentido, né? As leis divinas se encarregam de nos auxiliar. Sem dúvida. Né? E é como dizia Jesus, batei e abre-se-vos-á. Então, quando a gente busca, a gente encontra. Os ruins
é o mal se a gente busca o mal, e o bem, o amor, se a gente busca o bem e o amor. Sem dúvida. É magnífico, Fantástico, magnífico. né? E a espiritualidade está sempre querendo nos auxiliar, né? Querendo sempre o melhor para nós. Basta a gente... É, Basta a gente, os dois falando juntos. basta a gente querer abrir as perceber, portas, né? querer E enxergar. ter a vontade de se melhorar. É preciso esse despertar, né? Esse chamado. Olha, ouvinte, você pode mandar as suas perguntas, os seus questionamentos. Nós já temos aqui algumas, mas você pode compartilhar, enriquecendo aqui nosso bate-papo, né? Porque isso aí tanto nos ajuda, nós que estamos aqui conversando, quanto ajuda também a alguns outros companheiros nossos que estão na audiência, não é? Então, estamos aguardando pela sua participação. Eu gostaria de transmitir aqui dois avisos, aliás. O primeiro é a realização de um curso de ciência, saúde e espiritualidade, que vai ser realizado no Núcleo Redentor Clara de Assis, lá em cima na Santa Amélia, né? O nome do bairro? Santa Amélia. Na rua Miriam Fernandes Lima, 54, Santa Amélia. É isso mesmo. Ele terá início agora no dia 12 de julho. Dia 12 de julho. Quinta que vem. É quinta? Isso. Sempre todas as quintas-feiras. E ele vai se estender por um bom tempo. E há possibilidades, não sei nem se seria próprio eu estar comentando, disso daqui ser encampado, esse curso, ciência, saúde e espiritualidade, por uma faculdade, né, para fazer parte do currículo. Legal. Seria fantástico. Já existe na USP. Já existe na USP. O nosso querido doutor Sérgio Felipe. Isso mesmo. Pois então está sendo... Tem como disciplina na matriz curricular do curso de medicina. Olha, coisa boa. Pois aqui está sendo cogitado já, né? Está sendo, digamos assim, a universidade está acompanhando, avaliando tudo para colocar no currículo. Que maravilha. E esse curso ele está sendo promovido pela Associação Médico Espírita de Alagoas, a AME Alagoas, em parceria com o Núcleo Redentor Clara de Assis. Então vai ser realizado lá, no Clara de Assis, mas desenvolvido pela AME. Então, os temas, eu tenho aqui alguns temas, por exemplo, dia 12 de julho, às 20 horas, sempre às quintas, às 20 horas. Deixa eu ver aqui alguns temas interessantes. Pronto, o primeiro, novos paradigmas da medicina e da psicologia. Aquilo que você fez referência ainda há pouco, não é? Saúde e espiritualidade, o pensamento e a saúde, o poder da prece, outros temas, não é, que virão subsequentemente. Ligação espírito-matéria, as curas de Jesus à luz da ciência e do Evangelho, caminho da saúde absoluta, obsessão e psicoterapia, sentimentos, emoções e o sistema imunológico. Legal, né? Maravilha. Tristeza e depressão, o câncer e sua explicação segundo a ciência espírita, entre outros. Então, os interessados poderão entrar em contato. Eu vou até anunciar aqui um telefone, 829-8804-5949, para maiores informações. Eu vou repetir o telefone,
É 82, o código de área, 98804-5949. Poderão obter, os que se interessarem, mais informações, né? Então vai ser muito interessante. O objetivo é propor o estudo das causas da saúde e da doença, conforme a ciência e a psicologia espírita. Então, transmitido aqui o nosso aviso. E um outro aviso é com relação à realização do quarto Congresso Espírita Alagoano, né? Que terá início agora... Amanhã. Falando 6, como se estivesse tão longe, 8. Amanhã, não é? Abertura amanhã à noite e se estende durante o sábado todo o dia e à noite, e no domingo até às 13 horas, né? No domingo. Então vai ser uma oportunidade excelente. Quem não se inscreveu ainda poderá fazê-lo aqui na federação. Ou mesmo lá no Gustavo Leite vai ter? No local? Vai. Será que vai ter no local? Vai. Acho que sim. Vai. Agora é preciso ver se ainda há vaga, né? Tem que correr. Tem que correr. E a rádio, sim. E nós estamos então nessa divulgação, não é, para que a gente possa desfrutar desse momento, que é um momento para quem já participou de outros eventos, é um momento assim de muito aprendizado, de renovação das nossas energias, não é? De interação com os nossos companheiros de ideal. Tudo. É uma coisa maravilhosa. Sem dúvida. Então vamos aproveitar. Jesus fala aqui em Mateus, ele diz assim, olha, retribuir o mal com o bem. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Está em Mateus capítulo 5, versículos 46 e 47. Você localizou? Não, já localizei. Já? Sim. Então Jesus recomenda isso há 2000 anos atrás. E quantos de nós ainda não entendem isso, não é? Não entende essa necessidade. Ainda estamos na lei mosaica, né? Amai o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Tanto é que ele inicia, né, esse capítulo assim: aprendeste o que foi dito. Amai ao vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Mas eu, porém, vos digo. Aí ele diz: amai os vossos inimigos. Né? Orai, né, por aqueles que te ofendem, que te caluniam, te perseguem. Ele vem justamente quebrando isso, né? Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Não. Ele, né, finaliza assim: porque vosso Pai que está nos céus, ele faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e faz que chova sobre os justos e injustos. Então, justamente o que a gente estava colocando aqui, ele sempre nos dá uma chance, ele sempre vê a possibilidade de nós chegarmos um dia à perfeição relativa. Então, mesmo os maus, eles terão o sol, terão a chuva, da mesma forma que os bons. Ou seja, ele coloca, todos nós somos filhos de Deus. Os que ainda estão na retaguarda, que ainda não despertaram,
a sua consciência para a lei do amor, para fazer o bem, para amar aqueles que ainda estão equivocados. Até mesmo esses merecem a nossa misericórdia, porque são filhos, todos nós somos irmãos, mas a gente não enxerga ainda dessa maneira, né? Nós estamos assim circunstancialmente, não é? Estamos passando ainda por essa fase, mas é uma coisa provisória, não é uma coisa, e nós, não é que nós sejamos assim, nós estamos não é? Assim. Mas a nossa destinação é essa da felicidade, a perfeição relativa, da plenitude, não é? Sem dúvida. O Evangelho de Jesus é uma coisa magnífica, é uma pena que foi tão mal interpretado, não é? É algo assim para uma vida futura, não é para ser vivenciado agora. Os resultados são para mais adiante e tal, mas é uma ferramenta de vida, não é para agora, para esse momento. Mas eu acho que ele não falou à toa, não, sabe? Não. No sentido aqui, eu acho que é para o agora, sabe, Leônidas? Porque quando a gente imagina que nós reencarnamos, recebemos como os nossos filhos, como os nossos cônjuges, como os nossos familiares, aqueles a quem um dia nós tenhamos ofendido, causado algum tipo de constrangimento, já é uma misericórdia de Deus, e para mostrar que nós somos capazes de amar os nossos inimigos. Porque quem é que não abraça um filho e enche de amor um filho ou uma filha? Não é verdade? Não vou dizer o cônjuge, né, Leônidas, porque aí já é mais difícil. Que a gente reluta, vem, né, a espiritualidade conjuga aqueles dois espíritos que necessitam estar juntos, mas a gente procura, né, se desviar momentaneamente, mas nós sabemos que vamos mais uma vez encontrarmos até resgatar o último sentiu. Mesmo assim, Mag, eu entendo dessa forma, que mesmo que haja uma separação, não quer dizer, não significa alimentar sentimentos de rancor, de mágoa. Em alguns casos, mas você há de convir que nem todas as dissoluções são assim, são amigáveis. O que Jesus nos convida é justamente isso: é amar aquele que porventura nos magoou, não está em acordo mais conosco, e perdoá-lo. É esse o convite que Jesus nos faz, mas nem sempre isso acontece. O que eu coloco para você desse retorno, muitas vezes dos espíritos, é porque ainda não aprendemos a amar. Porque estamos aqui justamente com eles para aprender a amá-los. É um amor tão precário ainda que a gente vivencia, que facilmente ele se transforma em ódio. Adoece. Aliás, é o amor adoecido, né? O ódio é o amor enfermo. E a raiva é também, quando a raiva é tão forte que adoece, que ela se transforma em ódio, né? Ela começa uma raivinha, mas ela pode crescer e se transformar em um ódio, ficar tão intensa, né? E é o que nesse capítulo ele coloca, que esses ressentimentos, esse ódio, essa raiva, eles podem se postergar até para uma vida futura. E Kardec tem na pergunta 293, justamente ele pergunta sobre isso. Sim. Se os espíritos eles conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos. Dois seres, por exemplo, que foram inimigos na Terra. Aquela questão de dois seres que brigam, que se desarmonizam, se separam, em qualquer que seja o caso, e que não se reconciliam enquanto estão, né, a caminho. E aí Kardec responde que se eles compreenderem que era estúpido o ódio, que eles se botavam um ao outro, e pueril, né, o motivo que o inspirava, eles não vão ter ressentimento no plano espiritual.
Mas os espíritos imperfeitos, olha, conservam uma espécie de animosidade enquanto se não purificam. Então, nós, nessa escala que nós estamos ainda aqui, nesse plano, somos ainda espíritos imperfeitos. Então, a maioria, não, infelizmente, não diga conserva isso, esse... diga assim, que nós somos perfectíveis. Somos, sem dúvida. Mas estamos num caminho a percorrer, né? Um caminho, como você colocou bem. Ainda estamos tão infantis espiritualmente. Ainda. Você tocou num aspecto importante, que é desses nossos encontros na família, com esses nossos amigos do passado, né, com quem a gente tem contas amigos ajustar. Entre aspas, amigos, né? Irmãos, vamos colocar irmãos, tá né? Uhum. Com quem a gente ainda tem ajustes de contas, de resgates, porque nada fica, digamos assim, fica alheio às leis maiores divinas, do universo, sem né? Dúvida. Então, a gente pode até, digamos, trabalhar esse lado do amor, da compreensão, do acolhimento e tal, mas isso não nos dispensa da gente resgatar os prejuízos, os danos, o mal que a gente possa ter feito a alguém. Então, se a gente prejudicou, a gente tem que auxiliar aquela pessoa a restabelecer a sua caminhada, essa sua jornada, como se referiu aqui o Herculano Pires, né? Essa caminhada rumo à nossa... E você colocou bem, né, lá atrás, pertinente, né, a sua colocação, que nós não somos vítimas de nada. Exato. Não somos vítimas. Então, aquele filho que dá um certo trabalho e que nós devemos ter a paciência, a resignação de acolhê-lo, de orientá-lo, não é por acaso. Né? Aquele pai, aquela mãe, aquele familiar, aquele irmão. Então, né, nós temos a nossa... O Espiritismo é simplesmente uma doutrina libertadora, porque a gente começa a compreender muitas coisas que acontecem ao nosso derredor. Então, é realmente uma doutrina libertadora, consoladora, porque nos deixa claro, esclarecedora, né? Nos deixa claro exatamente essa proposta do Evangelho do Cristo, da nossa modificação, transformação, para que possamos nos adequar às leis de Deus e à sua lei maior, que é a lei do amor. E essas leis, elas são universais, né? Nós espíritas entendemos que não há só o nosso planeta habitado, mas que existem outros mundos, não é? Milhões de mundos, universo afora, com condições semelhantes à nossa, ou inferiores, ou muito superiores, né? Mas onde as leis são aquelas mesmas trazidas por Jesus. Na verdade, tem alguns amigos espirituais nossos que dizem que o Evangelho não é de Jesus, é de Deus. Jesus é um intermediário que vem trazer isso para nós, mas que a origem não está nele. Ele é um intermediário, é um médium divino, não é? Então, esses ensinamentos que Jesus veio trazendo, eles são universais, servem para todas as dimensões de evolução, não é? O universo afora. Claro que na medida em que a gente vai evoluindo, a gente vai penetrando mais na essência, né? O que hoje a gente
lê e interpreta, enxerga de uma forma, não deixa de ser verdade, mas ainda uma verdade parcial. Mais adiante nós iremos extrair disso tudo coisas muito mais profundas, não é? Muito mais iluminativas, não é? Muito mais luminosas. Maravilhoso isso, viu? Então. O que nos aguarda aí pela frente vale a pena a gente ter paciência e resignação com Sem dúvida. as dificuldades, não é? E tentar conter esses duelos que nós, né, estamos travando na nossa, né, existência. Tanto duelo doméstico, duelo na profissão, duelo com a gente mesmo. Duelo no movimento espírita. Né, tentar, né, e os nossos duelos íntimos, né? Mentais, né, do homem velho com o homem novo. Eu sempre coloco essa questão aqui porque essa transformação que nós estamos pretendendo fazer, porque somos perfectíveis, como você colocou, mas para que cheguemos lá, nós temos que fazer uma modificação, uma transformação diária, né? Como diz o próprio Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita, né, pelo esforço, transformação, né, moral, de se transformar, e o esforço em domar as suas más inclinações. Então é esse duelo que a gente realmente, o espírita tem. Porque depois que você é espírita, você não pensa duas vezes antes de cometer algum delito, de ter um mau pensamento. Nem de cometer, não é, Leônidas? De sequer ter um pensamento ruim. Porque nós sabemos que pensamento é matéria, vibra e ele se transforma, né? E a gente acaba... Né? Mas eu acho que eles nos ocorrerão ainda por muito tempo, não é? Esses pensamentos. O problema está em a gente não alimentá-los, né? Em a gente não dar guarida. É o lobo, né? Qual o lobo que você vai alimentar? Né? Qual o lobo que... O lobo mau ou o lobo... Qual que você vai alimentar? É esse que a gente tem que... E esse conflito, luta. Sabe, é um conflito, é um duelo para nós que estamos tentando fazer essa modificação, essa transformação do homem novo para o homem... Perdão, o homem velho para o homem novo. Isso é um duelo também que nós né, travamos conosco, além dos duelos exteriores, né, que existem, não mais como antigamente, que nesse capítulo se fala, né, dos duelos que haviam na antiguidade, os duelos para lavar a honra, os duelos, né, que era um costume bárbaro, né? Eu acho mas esses duelos atuais estão... Eles mudaram, muito em voga, mudaram, né? De gênero. Mudaram, né? De gênero. Né? Mas não continua a acontecer. Eles dúvida. Não são tão antigos assim, não, viu? Kardec faz referência a eles. Eu acho que isso acontecia naquela época, né? Cento e... Quantos anos? Não, 150, começou lá 160. Atrás, na Idade Média, mas já ainda... Isso prevaleceu até... Prevaleceu, exato. Não, mas no momento atual existem outros tipos de duelos entre facções criminosas, né? Mas a gente ainda vê acontecer duelos dentro dos cárceres, infelizmente. Duelo no campo da economia, entre as nações, né? Os interesses. As grandes potências. São vários tipos de duelos que ainda são. O nosso duelo pela supremacia, né? Sermos melhores do que o outro e no tal. Trabalho, tudo isso. Agora, tudo isso a gente queria deixar aqui um conforto. A gente pode fazer de uma forma suave, sem estar se degladiando consigo mesmo, não é? Com uma forma mais suave, mais amena, sem
sem sofrer sem tanto, sofrer, sem, né? Sem perder tantas Compreendendo. noites de sono, né, Leônidas? Compreendendo. Tentando entender. Compreendendo que a nossa caminhada é lenta, não é? A gente vem nessa luta há muitos e muitos milênios, né? A nossa evolução, a gente vem de um passado onde nós nos encontrávamos muito mais próximos da animalidade, né? A gente já ainda conservamos muito disso, né? Desses instintos, mas a gente já... E outra coisa, Deus nos criou simples e ignorantes, não é? Deus não nos criou perfeitos, mas perfectíveis, e nos deu livre-arbítrio para a gente caminhar, para a gente, nós próprios, fazermos essas conquistas, essas transformações. Então, isso muitas vezes me conforta sem muito. Dúvida. A mim também. A mim também. Digo, não, meu Deus, não tenha paciência comigo. Isso. Você Vamos devagar, me fez né? um germezinho, eu já estou agora aqui como ser humano. Não já... dá para ser um Saulo de Tarso, né? Um Paulo numa existência só. Tenha calma, né? A gente tem que né, colocar o pé no chão, você está certo. Mas essa consciência, né, de que nós podemos nos modificar, nos transformar, isso é muito bom. E que só compete a nós. Outra pessoa não faz por nós, nem Jesus. Eu acho que nem Deus mesmo faz isso, né? Porque Ele criou as suas leis, que são infinitamente sábias, justas, amorosas, né? Então Ele não vai mudá-las assim. Então isso é tarefa nossa. Isso né? Isso aí é bem pertinente, sabe? Quando a gente adentra a casa espírita e muitas vezes a gente vê aquele irmão que vai uma semana, 2 meses, faz o tratamento e depois some, né? E aí a gente encontra, porque não é isso não. Difícil, não, eu achei né? que eu ia resolver os meus problemas. Né? Mas a gente quer que os outros resolvam os nossos problemas. Não dá, né, Leônidas? Não é o passe magnético, nem a água fluidificada que vão resolver os nossos problemas. Nem o médium que a gente escolheu para fazer o nosso atendimento. A gente tem que ter... Né? Em mente, a responsabilidade é nossa. Essa reforma só nós podemos fazer. Nós sem somos dúvida. Ajudados, não é? É que nem você vai para o médico e quer emagrecer. Não, você quer que o médico lhe emagreça, né? Muita gente quer, eu quero que, né? Que então o médico faça a dieta no seu tem lugar. muito médico frustrado porque ele se depara muito com isso. Eu acho que tem muita também espírita que se frustra porque ele imagina que as pessoas, a gente, né, adentra e acha assim, não, seria muito legal que a gente conseguisse se transformar, eu acho que sem isso esperar que o outro faça essa reforma. É o que você colocou, não adianta esperar que alguém faça por você. Não vai nenhuma crítica, mas eu acho que isso aí é uma coisa que a gente traz muito do passado. Né, de outras religiões, sem dúvida, religiosos, né? sem buscar dúvida. O milagre, vamos, né? Sem dúvida. Tem sempre aqueles que são os que sabem, os que dirigem, os que conduzem, os pastores do rebanho, né? E a gente se habituou nessa condição, não houve o esclarecimento devido a responsabilidade pelos nossos atos. Então a gente está assim, ainda meio acomodado por essa vivência tão prolongada dessas ideias, não é? Que são, sem dúvida, são inócuas, não é? Que não levam a gente a lugar nenhum. Que as nossas faltas não são resgatadas por nós mesmos, que elas podem ser, né, de uma hora para outra absolvidas, né? Isso realmente há quem diga que acomoda, isso acomoda muito. Há quem diga que a salvação é uma graça, não é? Não é dito assim? Primeiro que a salvação para nós tem outro significado. É um processo infinito de transformação, sem né? dúvida. Não culmina com a adesão a nenhuma religião,
nem com a morte biológica, e o espírito continua a sua caminhada, né? Então a salvação para nós é um processo de aproximação da perfeição, de transformação moral. Como a gente nunca vai chegar à perfeição absoluta, que é Deus, então a gente vai estar sempre se salvando, mas nunca iremos se igualar a Ele, né? Nunca iremos. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Senão ele deixaria de ser a inteligência suprema. Exato. Mas você tem alguma coisa aí mais para nós, não tem? Eu tenho uma mensagem linda aqui. Eita. Eu, aliás, tenho algumas, mas eu não sei qual que eu vou... Tantas mensagens maravilhosas. A gente tem, antes de você ler, vamos atender aqui aos nossos amigos. Estava tão entusiasmado que estava esquecendo. Olha, tem alguém que se identificou como Anísia Rodrigues, de Catanduva, São Paulo. Ele disse: até quando eu vou viver sempre só? Será que é provas? Boa noite, Anísia. Obrigado pela sua participação. Entendeu a pergunta dela? Sim, entendi. Ela diz: até quando eu vou viver sempre só? Será que é prova? Ela colocou no plural. Eu vou dizer logo a dona Anísia que ela não está só. De jeito nenhum. Isso. Primeiro que ela tem um grande companheiro diário, diuturno, próximo a ela, que é o anjo da guarda dela, está sempre com ela. E todas as vezes que ela quiser, ela pode ser atendida pela espiritualidade amiga, pelos seus espíritos protetores. O anjo da guarda, já falei, mas os espíritos familiares que a acompanham. A espiritualidade amiga que está sempre à nossa disposição, quando a gente rogar por meio da prece, ela pode ser sempre atendida. E o que eu recomendo à dona Anísia, para que ela nunca se sinta só também, só do ponto de vista físico, né? Que ela procure estar sempre fazendo algo, e algo no bem. Porque eu lembro que eu acho que foi Madre Teresa, aquele que está sempre fazendo o bem, ele nunca está só. Então a solidariedade sempre nos ajuda a colocar, né, nesses espaços, nessas lacunas vazias que nós temos na nossa vida, né, pessoal, um irmão necessitado. Então, que ela procure no seu bairro, na vizinhança, alguém que precise de conversar, de alguma ajuda. Se não tiver na vizinhança, que ela vá a um orfanato, visitar crianças, a um abrigo onde deve ter tantos irmãos necessitando conversar. Dona Anísia, eu fui até um abrigo antes de ontem. É tão maravilhoso você poder dar um conforto, conversar com aqueles irmãozinhos que muitas vezes não têm uma família, também vivem sozinhos. Então você vai se identificar muito com eles e ainda vai ver que a sua vida é muito melhor. Que a gente às vezes acha que o nosso problema, nossas dificuldades são muito maiores. Imagine quando a senhora for visitar também irmãos que estão hospitalizados. Seria também muito, muito gratificante. Tenho certeza que esse sentimento, essa sensação de solidão, de estar sozinha, ia desaparecer por completo, dona Anísia. Tem uma mensagem de Joana de Ângeles, que ela diz assim: se queres companhia, seja companheiro. Sim. Não é? Eu entendo dúvida. O que a dona Anísia, ela está
se referindo. Talvez seja uma companhia mais material, né? mais algo mais próximo, que a preencha família. mais, a família. Talvez o que a gente chama aqui de amor, não é? Isso. Alguém. Se é uma prova, ela coloca. Também pode ser, não é, Leônidas? Às vezes a gente percorreu. Não, porque é sempre assim, não é? A gente quem? Deus, não nos referimos aqui à dona Anísia, mas Deus não nos pune, né? Nós é que buscamos os nossos caminhos para nos ajustarmos a essa lei maior de amor, não é? Então, dona Anita, provavelmente isso tenha sido até uma escolha, uma opção feita, dona Anísia, pela senhora, no plano espiritual, de se encontrar mais consigo mesmo, de uma oportunidade de reflexão. Principalmente, eu pensei aqui, para valorizar a companhia de outras pessoas, para valorizar a família, a importância da família. Não sei por que eu tive essa intuição agora, que assim, muitas vezes a gente despreza a nossa família, despreza a companhia, né, de filhos, não dá o valor necessário, exato, né? E aí pede mesmo, o próprio Espírito pede como prova no plano espiritual que ele venha numa encarnação sozinho, para que ele possa sentir e valorizar a importância. De valorizar exatamente. Verdade. Isso é um fato. Dona Anísia, a gente, primeiro de tudo, a senhora é uma filha de Deus. Com certeza. Não está relegada ao esquecimento. Sozinha. Não. E depois a gente tem que abrir o nosso coração, não é? Procurar preenchê-lo com outras famílias, não é verdade? E pedir a Deus, não é, nas nossas orações, pedir a Deus que Ele nos preencha com o seu amor. Que tenhamos paciência e resignação nessa prova da solidão, que ela peça, né, em prece. Isso, na verdade, toda essa problemática nossa passa muito rápido. A gente, quando está vivendo o problema, acha que ele é interminável. Mas tudo passa. Mas passa, depois a senhora vai... Chico, depois a gente olha para trás e vai ver que teve muita coisa boa também. Sem dúvida. Né? Muito obrigado pela sua participação. Obrigada também, dona Anísia. Que Deus lhe abençoe. Temos ainda mais algumas coisas. Eu negligenciei um pouquinho com o horário. Tem uma ouvinte do Recife que ela não se identificou. Ela diz assim: boa noite, Leone Soares, parabéns pelo programa. Legal, muito obrigado, amiga, pelo estímulo, não é? Agradeçamos a todos, não é? A Deus. Aí ela pergunta: como amar um estrupador? Passei por isso há anos atrás e vivo terrores em minha vida. Eu realmente avalio esse drama que a senhora passou. E, como eu coloquei no início, amar os inimigos vivenciar isso, passar por isso não é uma tarefa muito fácil. E que não significa que você vai ter por ele uma afeição por aquele quem, né, realmente lhe ofendeu, né, com um gesto tão bárbaro, né, que é o estupro, mas que você possa, minha irmã, orar para que esse sentimento, que ainda esse trauma que ainda lhe afeta, que ainda está presente no seu coração, ele possa se diluir paulatinamente, gradativamente, que essa raiva, esse ressentimento possa sair do seu coração. E ore também por esse irmão,
porque ele também é nosso irmão. Mesmo assim, mesmo cometendo esse delito tão grave, a gente tem que ter o conhecimento, o esclarecimento que ele é um irmão que está transitoriamente equivocado, mas que ele vai ser um homem de bem um dia. E que quanto mais preces nós dirigirmos para ele, mais ele vai cair em si e vai despertar para o mal que ele fez. E simplesmente, minha irmã, que seja feita o cumprimento das leis de Deus. Não é você se vingando ou tendo maus sentimentos para com ele ou desejando mal para ele, que isso vai se resolver. Pelo contrário, vai atrair para você maus espíritos, vai atrair para você doenças no seu corpo físico e espiritual. Então, um conselho, minha irmã, é difícil, mas perdoe. Tente perdoar esse irmão por esse ato, por esse delito que ele cometeu. Se não conseguir ainda, minha irmã, esquecer, porque é difícil esquecer, peça ao seu anjo guardião, todos os dias, peça ao Mestre Jesus para que ele vá diluindo esse ressentimento do seu coração. A prece é um recurso por excelência para essa problemática toda. Por excelência. E a amiga não está colocar a mente noutra sintonia, não é buscar preencher o tempo vazio com um serviço ao próximo, sim, desinteressado. Sem dúvida. Isso ajuda muito na solução dos nossos problemas. Sem dúvida. Procurar uma terapia psicológica que também, concomitante, de repente, se for possível, uma casa espírita, para que ela possa, através da evangelioterapia, o tratamento com passes magnéticos, a água fluidificada também, eu recomendo também a essa irmã. Muito obrigado. Nós agradecemos a sua audiência, a sua pergunta e desejamos que você encontre o caminho da harmonia interior, da paz. Da paz, principalmente. Como foi dito aqui anteriormente pela nossa querida Mag, que é inclusive que se encontra nos ensinamentos espíritas, é melhor a gente ser ferido do que ferir. Não é que seja melhor, mas é preferível assim, a gente ser vítima do que a gente ser algoz. Exato. A gente ser ferido do que a gente alguém. Ferir. Sem dúvida. Imagine se nós estivéssemos vivendo o drama de ter praticado um crime, não é? Esse ou outro semelhante, sem dúvida. Né? Se ela fosse, né? Se fossem invertidos os papéis. Isso, exato. Sem então, dúvida. Talvez o sentimento aí, a consciência, o sentimento de culpa seria muito maior. Sem dúvida que muito mais atormentador. Sem dúvida, ele hoje é o mais atormentado pelo mal que fez a ela. Bom, muito obrigado. Então, eu me descuidei, não é com o horário, e a gente ainda tem umas 3 perguntas. A gente pode respondê-las, né? Rapidinho. Sendo breve. Aqui um amigo, Renata, ela se identifica como testemunha de Jeová aqui de Maceió. Boa noite, Renatinha. Posso lhe chamar assim, né? Carinhosamente. E ela pergunta: como perdoar? Qual a fórmula? Observo os irmãos espíritas com esta facilidade. Sou testemunha de Jeová e não consigo. Renatinha, não é fácil não, a gente perdoar. Não é fácil. É que nós temos essa compreensão da vida futura e do cumprimento das leis de Deus através, né, da lei de causa e efeito, ação e reação. Então, esse entendimento, esse esclarecimento, favorece um pouco mais, nos ajuda mais a ter essa facilidade do perdão.
Primeiro porque a gente sempre sabe também que aquele irmão que nos ofendeu, ele pode estar revidando algo que a gente também cometeu de errado com ele. Então, pelo fato dele não ter entendido, sublimado, amado, tendo a compreensão das leis de Deus, ele acaba revidando o mal. Então, a gente sabe o seguinte: nós nunca somos vítimas. Tudo aquilo que acontece conosco era inevitável. Era inevitável. Então, a gente ia receber algo. Porque a gente tem, você sabe muito bem que você se evangeliza. O escândalo é necessário, mas ai daquele que venha do escândalo. Então, sempre vão existir escândalos, porque para que a lei se cumpra, a lei de causa e efeito, vão existir sempre irmãos equivocados, que vão cometer delitos, e que muitos irmãos que estão resgatando vão receber esses desafetos, esses delitos, essas ofensas. Cabe a nós, como Jesus nos recomendou, pagar o mal com o bem, através da prece, através das boas vibrações, através de ter pensamento assim, não desejar o mal àquele irmão que nos ofendeu. Só o fato de não desejar o mal, já estamos fazendo a caridade, já estamos cumprindo com as leis de Deus. Então, a facilidade é mais ou menos por conta dessa compreensão. Nós entendemos a razão pelo qual nós recebemos as ofensas, e por isso que vem a facilidade, entre aspas, essa compreensão nos dá mais força para perdoar. E outra, se a gente não perdoar, como é que a gente vai ser perdoado? E o esclarecimento, não é, que a doutrina espírita nos oferece, viu, Renatinha? A doutrina espírita, ela é ao mesmo tempo consoladora e esclarecedora. Ela consola esclarecendo, né, os princípios básicos da doutrina, como da reencarnação, da evolução, da justiça e do amor divinos. Tudo isso nos abre muito os horizontes e nos estimula nesse caminho, nesse caminhar. Uma certa ocasião eu vi uma pessoa dizendo assim, ele falando, e ele dizia assim, não sei o que, o espírita praticante. Eu acho uma palavra, um termo muito impróprio, porque ou você é espírita ou não é. Não tem essa história de você ser espírita praticante ou não praticante. Ou simpatizante. Ou simpatizante, não existe. Porque o espiritismo, quando entra em nós, um mundo novo se abre, não é? Você se descobre. A vida fica mais leve, porque a gente começa a compreender muita coisa ao redor. Por isso que o espiritismo é filosofia, é ciência e é uma religião. E consequências morais, não é? Morais. A religião no sentido da ligação nossa com Deus, Criador, com o exatamente. Criador. Então é isso, a conexão, né? Então é isso, é maravilhoso tudo isso. E que Deus lhe abençoe e que você, com certeza, está no caminho certo. Está no caminho. Se esforce mais um pouquinho e você vai conseguir. E ela perdoar. Já está né? Evangelizada, então vai chegar lá. 2 perguntas, vamos correr para respondê-la, antes que o Márcio desligue ali. Vai desligar. Dani de Lisboa. Boa noite, Dani. Você aí já deve estar mais tarde lá, não sei a diferença de fuso horário. Acho que são umas 4 horas, né? Exato. Nosso carinho para você e para todos os nossos Essa terra maravilhosa portugueses, né? Que eu tenho muita pretensão de um dia ir morar lá. Olha. Quem aí sabe? ela coloca o seguinte: existem as reencarnações compulsórias
No caso dos chifópagos, podemos entender como compulsórios ou como efeitos das leis de ação e reação. Os espíritos evoluídos podem auxiliar no cumprimento das leis de ação e reação nos casos de reencarnações de espíritos ainda pouco evoluídos? Maravilhosa pergunta, hein? Maravilhosa. Olha, o caso, né, dos chipófagos, né, desses gêmeos que estão colados um ao outro, é muito interessante. Eu só fui realmente entender através da doutrina, né? É tudo que a gente estava falando aqui, é perfeito a sua conexão, porque se odiaram por tantos milênios de existências que a única maneira que o Criador, nosso Pai, justo, bom, misericordioso, bondoso, infinita bondade, tem com aqueles irmãos é colocá-los um dependente do outro, da vida do outro. É simplesmente fantástico, né? A misericórdia de Deus. Coloca um tão dependente do outro que eles não podem, muitas vezes, não podem ser separados. E quanta coisa, quanta energia deletéria ali não é dissipada, né? Essa de você, pelo menos, aprender a tolerar essa convivência diuturna com o outro, né? Não, são casos incríveis, né? De irmãos simplesmente colados pelo tronco. Com órgãos comuns. Com órgãos comuns e que vivem, têm uma vida normal. Comem, tomam banho, vão para a escola. Todos os dois, né, juntos o tempo inteiro. Agora, não sei se existe uma relação com a reencarnação compulsória. Não necessariamente eu vejo que exista uma relação. Não, eu posso estar equivocada, viu, Dani? Mas eu não vejo se exista essa relação, vamos dizer assim, que seja obrigatoriamente imposta. Que seja compulsória. Pode até ter casos. Já acontece. Exato, né? exato. Porque nós participamos da nossa programação de reencarnação quando a gente, primeiro, tem um pouquinho de conhecimento, né? Senão eu mesmo queria reencarnar o quê? Rico, bonito, conquistador. Eu não. Quem sabe? Olha, você já é bonita, já é rica, Leones, então isso não, você Leones, já tem. Leones, Quem sabe eu ia fazer essas opções. Eu não, eu já vou opinar a prova da riqueza e da beleza, Leones. Pois mas é porque você já tem esse esclarecimento. Não venha. Mas tá brincando, viu? Possivelmente eu ia querer nascer na Alemanha, na Suíça, nesses países, na Islândia, mas você teve que nascer Mas eu nasci aqui. No Pátria do Evangelho Coração por causa da sua missão. Exatamente. Em Alagoas. Olha só. Feio que sou. Sim, com essas dificuldades todas, para poder eu aprender. Porque se fosse me dada a opção, eu ia querer essas vantagens todas. E isso não iria me proporcionar oportunidades de crescimento, de amadurecimento, não é? Mas então, faz sentido a colocação dela da questão compulsória, porque eles já estão, né, nessa dificuldade de relação, né, por tanto tempo que às vezes não tem nem a escolha, né? Ela pergunta: podemos entender como compulsórias as reencarnações ou como efeito das leis de ação e reação? Claro que é efeito da lei de ação e reação. Se eles não precisassem... Em primeiro lugar, a lei de causa e efeito. Que é uma lei de amor, não é? Exato. E são opções nossas. A gente, ao deixar de seguir as leis de amor, as leis divinas, a gente constrói ou busca situações que nos permitam
o esclarecimento, o resgate, o crescimento, não é isso? O resgate. Aí ela diz: os espíritos evoluídos podem auxiliar no cumprimento das leis de ação e reação nos casos de espíritos ainda pouco evoluídos? Sem dúvida. Claro que Dani. sim, né? Só Sem fazem dúvida. isso. O né? nosso espírito protetor, né? Nosso anjo da guarda é um deles. Fora que ainda podemos ter a ajuda de outros espíritos familiares, mentores que também nos ajudam a cumprir a nossa missão. Eles não tomam para si as nossas responsabilidades, Sim. mas nos auxiliam, Sem né? dúvida. O esclarecimento, o exemplo, Orienta. as orientações, Sem dúvida. No caso dos espíritos, né, as sugestões, as intuições para o bem, né, para as escolhas melhores. Agora, eles não interferem diretamente, porque senão os méritos não seriam nossos, Certo. não é isso? Exato. Então, Dani, foi muito boa a sua pergunta, viu? Excelente Muito esclarecedora, pergunta, Dani. pena a gente Obrigada. não ter tempo mais para a gente conversar um pouquinho. E vamos fazer a última, do horário, Gustavo de Aracaju. Ele diz: Jesus amou a todos, por que foi crucificado? O amor não transforma? E pergunta, hein? Amor a todos, o amor, mas Jesus, os irmãos, nós não estávamos preparados para amar. Nós não sabíamos, na verdade, né? Estávamos preparados, né? Foi preparado através dos profetas, de Moisés. As leis eram muito mais proibitivas, leis mais, né, rígidas do que para que a gente aprendesse realmente a amar. Foi exatamente o início de tudo aqui. Amareis o teu próximo e odiareis os teus inimigos. Aí Jesus, na lei do amor, que veio, né? Mas eu, porém, vos digo, né? Amai os inimigos. Então, ele fechou bem com essa pergunta para que a gente deixe mais aqui, enfaticamente, né? Que Jesus é o exemplo do amor, mas nós ainda precisamos muito para chegar a o amor. Praticar o amor transforma. Ele pergunta: o amor não transforma? Claro, transforma que o amor ele, transforma. né? Nos transforma, né? Não aos outros, né? E, cada um é responsável, né, pela sua transformação. E ele pode nos transformar, né, se a gente procura vivenciá-lo, né? Ele nos transforma também. Olha, muito boa a sua pergunta, Gustavo, mas a gente ultrapassou em muito o nosso horário. Nós queremos agradecer a audiência de todos, a nossa querida amiga também pela sua participação. E, Mag, você tem exatamente meio segundo para se despedir. Eu vou me despedir. Deixar a sua mensagem. Com uma mensagem para nós. Bem rápida, do livro Vivendo o Evangelho, por André Luiz, com o médium Antônio Baduí Filho, que fala: vale a pena. E ela diz assim: trate as pessoas desagradáveis com os recursos do bem. Familiar crítico, não se ofenda. Amigo apático, dê atenção. Colega irônico, seja cordial. Irmão agressivo, não revide. Chefe ranzinza, tolere. Atendente rude, releve. Colega desleal, esqueça. Pedinte exigente, não condene. Vizinho grosseiro, não se irrite. Parente ingrato, continue ajudando. Vale a pena ter boa conduta nos relacionamentos difíceis, exercitando a paciência, a compreensão, mesmo que você ainda não possa demonstrar afeto. O amor é vigorosa árvore, mas começa na semente do respeito. Então, para finalizar a noite de hoje, eu queria agradecer mais uma vez a vocês e deixar aqui uma reflexão para que todos nós possamos nos esforçar para chegar um dia ao padrão vibratório do Mestre Jesus, conseguindo amar os nossos inimigos, porque é caridade pura, caridade mais conosco até do que para com eles. Então, para que possamos ser caridosos, porque a gente sabe, né, que fora da caridade não há salvação. Então a gente chega lá.
Obrigada. Muito obrigado a você, obrigado ao Márcio, nosso abraço para a Claudinha, e que Jesus nos ampare e nos ilumine nessa nossa caminhada rumo ao amor. Que Boa assim noite. seja.